Olá, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Marília Gabriela e hoje vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje eu vou trazer para vocês Hebreus capítulo 11. Está no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo. Então vamos lá, capítulo 11, justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, aqui, pessoal, o primeiro versículo já traz a definição de fé para nós, né? Então, a própria Bíblia já explica, né, os trechos, né, os versículos. Então, aqui ela já define, né? A fé é o firme fundamento daquilo, das coisas que não vemos, né? Daquilo que não vemos. Então a gente não vê, né? A gente tem fé, a gente sente, né, a fé. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus criou o mundo e todas as coisas pela palavra. Então, continuando. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, ó, fala que pela fé Abel ofereceu o que havia de melhor. Abel pegou o melhor da colheita, pegou o melhor animal e ofereceu para Deus. E Deus se agradou, porque Deus viu que ele pegou o que havia de melhor. Já Caim, o irmão de Abel, não. Pegou o resto ali, pegou o que estava sobrando, pegou o que não ia fazer falta para ele, entendeu? E aí Deus não se agradou daquilo. E quando Caim viu, né, que Deus gostou só da oferta de Abel, ele se encheu de ira. Caim se encheu de ira, de revolta, de inveja e matou o próprio irmão. Então, ele matou o próprio irmão e aqui na Bíblia fala, mesmo depois de morto, ainda fala, porque ele serve de testemunho, né? A fé dele era tão grande em Deus que ele ofertava mesmo o que havia de melhor. Então, por isso que a Bíblia fala que ele serve de testemunho, que ainda fala, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, ó, pela fé, Enoque não experimentou a morte. A Bíblia fala que Enoque caminhava com Deus. Enoque, ele agradava a Deus. Então, imagina o tamanho da fé de Enoque, né? Para Deus trasladar ele. Então, Enoque não passou pela morte. Ele foi trasladado, né? A Bíblia fala que Deus tomou Enoque para si. Então, Enoque está junto com Deus. Tamanha era a fé dele, tamanho Deus se agradava dele. Então, olha só a importância da fé. Continuando aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Tá vendo, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, a gente crê que Deus existe e isso nos aproxima de Deus. E que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus é o nosso galardoador, né? Galardão é recompensa. Então, Deus é que vai nos recompensar. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, pela fé, Noé foi avisado, Noé confiou, Noé seguiu as orientações de Deus para construir a arca. Então, imagina se Noé não tivesse confiado, se Noé não tivesse fé em Deus. Imagina, estava tudo perdido, né? Tinha todo mundo ido embora junto com o dilúvio. Então, aqui, pessoal, termina a leitura aí na casa de vocês do capítulo inteiro, porque vai trazer vários testemunhos. Aqui fala, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, então, que é Noé, Abraão, Moisés, José. Então, vai trazer vários personagens. Não vai trazer todos, porque não tem como. A própria Bíblia traz aqui, ó. Quer ver, ó, no versículo 32. Faltar-me-ia o tempo contando, né? Contando lá de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, imagina, ia faltar tempo para trazer todos os testemunhos, ó. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então, pela fé, muitas pessoas aqui, muitos antigos, né, da Bíblia, pela fé, alcançaram
alcançou salvação, alcançou vitória. A Bíblia que vai trazer tudo, pessoal. Leia aí na casa de vocês o capítulo inteiro, porque é fascinante. E eu poderia falar para vocês também sobre a parábola do grão de mostarda, que fala sobre a fé também. Vamos ler aqui rapidinho, tá em Mateus, porque todo ensinamento bíblico é válido, é importante. Ó, Mateus capítulo 17, versículo 20. Ó, e Jesus lhes disse, então Jesus dizendo para os discípulos, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, Jesus falando, né, para os apóstolos, olha, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, que era o menor grão, menor semente daquela época, era um grão de mostarda. Então, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte, passa daqui para ali e o monte vai. Então, né, a fé, já ouviram essa expressão? A fé move montanhas? É desse versículo, a fé move montanhas. Então, se você tiver fé, nada vai ser impossível. Olha, isso está na Bíblia, a palavra de Deus, né? Jesus ensinando, Jesus falando, né, para os apóstolos, olha, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível para você. Então, olha a importância, gente, né, de acreditar, de ter fé, né, de crer em Deus, a fé vai te aproximar de Deus, porque você sabe que Ele existe, você tem fé, você entrega a tua vida para Ele e Ele vai, ó, te conduzir pelo caminho, né, pela palavra dEle. Então, tenha fé em Deus e a tua vida vai caminhar na palavra de Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. A gente já falou sobre amor, a gente já falou sobre gratidão, já falou sobre a força do perdão e hoje foi sobre a fé. E ainda tem muito conteúdo para trazer para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Terminem aí de ler o capítulo inteiro. Não entendeu algum versículo? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai comentando e vai explicando e vai aprendendo e vai ensinando, tá bom, pessoal? Então, seja luz sempre, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, pessoal!